45, ficou 2.000 anos perdidos aí. E o livro 40, livro Marsanes. E uma recompensa. E eles vieram a saber, e eles o encontraram com um coração puro. E eles não são afligidos por ele com males. Aqueles que receberam você, receberão a recompensa escolhida pela perseverança, e ele afastará os males deles. Mas que nenhum de nós se aflija e pense em seu coração que o grande Pai, pois ele olha para o todo e cuida de todos eles. E ele mostrou a eles o seu início. Mas quanto ao 13º selo, eu o estabeleci junto com o ápice do conhecimento e a certeza do descanso. O primeiro, o segundo e o terceiro são mundanos e materiais. Eu vos informei sobre estes, como vocês deveriam seus corpos, e um poder perceptível. Terá aqueles que irão descansar, e eles serão mantidos da paixão e divisão da união. E o quarto e o quinto, cada um acima. E esses são aqueles que vêm a conhecer o divino. Eles existem depois e a natureza. E esses são um com os três. E eu tinha me informado disso. Mas o sexto, concernente aos autogerados, concernente ao ser incorpóreo que existe parcialmente, junto com aqueles que existem na verdade do Todo-Poderoso para entendimento e segurança. E a sétima, a respeito do poder autogerado, que é a terceira, quarta, perfeita, a respeito da salvação e da sabedoria. E a oitava, concernente à mente, que é masculina, que apareceu no princípio, e concernente ao ser que é incorpóreo e ao mundo inteligível. O nono, do poder que apareceu no início. O 10º, a respeito de Barbelo, a Virgem do Aeon. O 11º e o 12º falam do invisível que possui 3 poderes, e do espírito que não tem existência, pertencentes ao primeiro não gerado, fêmea. O 13º fala sobre o silencioso que não era conhecido, pois eu sou aquele que entendeu aquilo que realmente existe, seja parcial ou totalmente, de acordo com a diferença e igualdade que eles existem desde o início em todo lugar que é eterno. Aqui ele está falando dos 13 céus, dos 13 aeons que existem, e aí ele fala que o 13º é o silencioso que não era conhecido, que é essa energia que permeia, que cria tudo e que faz tudo existir, que é o espírito invisível, tá? E aí ele fala, o 11º e o 12º falam do invisível que possui 3 poderes, que é o triplo poderoso, e do espírito que não existência, pertencentes ao primeiro não gerado, que é a fêmea, que é o primeiro pensamento do Pai. Pois eu sou aquele que entendeu aquilo que realmente existe, seja parcial ou totalmente, de acordo com a diferença e igualdade que eles existem desde o início em todo lugar que é eterno. E todos aqueles que vieram à existência, seja sem ser ou com ser, aqueles são não gerados, e os éons divinos, junto com os anjos e as almas sãs sem dolo, e as vestimentas da alma, as semelhanças de os simples, e depois eles foram misturados com eles. Mas ainda assim, todo ser que imita o ser corpóreo e insubstancial feminino. Boa noite, Andréia. Tô lendo Marsanes.
Você pediu para ler Marçanes aquele dia? Hoje o Espírito me cutucou para ler Marçanes hoje. Já tô na primeira página. Tem muita parte perdida, muita parte bem fragmentada, mas eu tô aqui... Não, tô no 5º parágrafo. Então você já leu, não tem problema. Que agora que vai começar a falar do não gerado, do autogerado. E ele fala: mas ainda assim, todo ser que imita o ser incorpóreo e o insubstancial, fêmea, finalmente toda a contaminação foi salva, junto com a imortalidade da primeira fêmea. Eu deliberei e cheguei ao limite do mundo sensível aos sentidos. Vim a conhecer, parte por parte, todo o lugar do ser incorpóreo, e vim a conhecer o mundo inteligível. Eu vim saber quando estava deliberando. Aqui Marçanes ele vai fazendo essa viagem espiritual, então ele estava aqui na Terra, e aí o espírito dele é levado por todos os aeons, ele ultrapassa todos os céus, para chegar e conhecer aquilo que existe sobre os não gerados, o autogerado, aí no 11º, 12º e no 13º aion. E agora ele vai falar: pois eu não parei de falar do autogerado, o tornou-se parte por parte o lugar inteiro. Ele desceu novamente, ele desceu do não gerado, que não tem existência, que é o espírito. Aquele que existe antes de todos eles alcança o divino autoengendrado, o que está sendo procurado, e existe, e é assim. E de dividir me tornei para muitos, como é manifesto que ele salvou uma multidão. Aqui quando ele fala autogerado é Jesus, é o Cristo, tá? É o Salvador, que ele é autogerado e o Pai é não gerado. Mas depois de todas essas coisas, estou buscando o reino do Três Poderoso, que não tem começo. Em outros livros fala o triplo poderoso, 3 vezes poderoso, que é a mãe, pai e o filho. Então os 3 juntos são um aeon, e aí esse é o triplo poderoso. De onde ele apareceu e agiu para preencher todo lugar com seu poder. Aqui ele faz uma pergunta. De onde ele apareceu e agiu para preencher todo lugar com o seu poder? E de que maneira os não gerados passaram a existir, visto que não foram gerados? E quais são as diferenças entre os éons? E quanto aos que não são gerados, quantos são? Em que aspecto eles diferem um do outro? Aqui ele começa a ter várias dúvidas, como nós. Então ele está no meio do universo e começa a questionar quem são os não gerados. Como é que o espírito invisível criou tudo, como ele preenche todo o universo com o poder dele e como é que os não gerados se diferem dos gerados, tá? Sempre os não gerados são aqueles que vêm do Pai, que são os autogerados, é Jesus, e o Pai, a Mãe, que é Barbelo, que é o primeiro pensamento, e os espíritos puros, que é a geração sobre a qual não há reino, eles não são gerados, tá? O restante tudo é gerado. Por isso que Jesus fala, se você vê quem não tem um pai, quem não foi gerado, quem não tem um pai, não tem uma mãe, esse é o pai, porque ele não tem ninguém antes dele que criou ele. Quando perguntei sobre essas coisas, percebi que ele havia trabalhado a partir do silêncio. Aqui ele fala que quando ele percebe e vem o conhecimento para ele, ele entende que todo esse universo foi feito a partir do silêncio, que é o espírito do silêncio que ele fala aqui. O 13º fala sobre o silencioso que não era conhecido, que é esse espírito invisível que ele não fala, que ele é silêncio.
Ele existe desde o início entre aqueles que realmente existem, que pertencem àquele que existe. Há outro, existindo desde o início, pertencente àquele que trabalha no silencioso. E o silêncio dele funciona, pois tanto quanto este, aquele trabalha a partir do silêncio que pertence ao unigênito entre os éons, ao ingênito entre os éons. E desde o início ele não tem ser, mas a energia daquele único é o único com três poderes. Aqui ele traz esse conceito que eu sempre falo que é a energia, que ele fala a energia daquele único é o único com os três poderes, que todos foram gerados pelo silêncio e pelo não gerado, pelo invisível. E ele é uma energia que gera o Pai e que faz uma imagem dele, e o Pai tem a mesma energia dele, que é o triplo poderoso. Por isso que ele fala, é único com os três poderes. Porque os três, eles compartilham dessa mesma energia, eles compartilham desse mesmo poder, por isso que eles são, como a gente fala, uma trindade, né? Porque o pai, o filho e a mãe, eles têm a mesma forma, porque tem essa mesma energia do silencioso, do espírito invisível. O único não gerado antes do Aeon. Quando ele fala único não gerado antes do Aeon, é o único não gerado antes do universo, de todos os universos existirem. É mais ou menos o conceito do Big Bang, aqui para quem estuda ciência e vê, porque você vê no Big Bang, eles falam, existiu uma luz, uma explosão, e isso foi gerando outras coisas, matérias mais finas, depois matérias mais densas, e essa luz é Jesus, quando ele é criado, mas a partir dele existia um silêncio, existia o nada, o vazio. E esse vazio, esse silêncio é o espírito invisível. Não posso nem falar que é ele, porque ele está acima de tudo. Ele é inefável, não dá para eu falar que ele é algo. Mas é o que não existe, tá? O que não existia, o que não existia no início, esse é o Pai, esse é o espírito invisível. Ele é o não existente. Você imagina o universo tem um início, com aquela explosão, com aquela luz, e a partir do que gerou essa explosão, que gerou essa luz, que gerou Jesus, é o Espírito Invisível. É isso que ele está falando aqui. Um livro de 2000 anos atrás, que traz esse conhecimento que a gente tem hoje aí, que os cientistas precisaram fazer CERN, fazer várias coisas para descobrir esse conceito aí da matéria e da unidade da matéria, que tudo é uma coisa só. Obrigado, André, que esse livro é muito bom, eu gosto. Ele é muito complexo para entender, mas eu vou tentar explicar para vocês, porque eu não paro quando tem reticências, mas todas as partes que eu travar um pouco é porque tem reticências, tá? E ficou perdido por 2000 anos, então tem muitas partes que o pergaminho ficou destruído, tá? O único não gerado antes do Aeon, não tendo existência. E é possível ver a supremacia do silêncio do silencioso, ou seja, a supremacia da energia dos três poderosos. E aquele que existe, que está em silêncio, que está acima do céu, revelou os três poderes, o primeiro perfeito. Tá? Esse três poderes é a tradução, mas é o triplo poderoso também, sempre. O 3 vezes macho. Barbelo. O primeiro perfeito. Por isso que eu falo, eu sempre leio os outros livros para vocês entenderem esses mais complexos. Aqui, quando aos poderes, eles se alegraram. Aqueles que estão dentro de mim foram aperfeiçoados junto com todo o resto. Você entende que ele fala do conceito de Jesus falar que o reino está dentro de você. Então ele fala, aqueles que estão dentro de mim. Quem está dentro é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles vêm ter que fazer morada dentro de você, os anjos e todos. Então, ao mesmo tempo, eles são ilimitáveis e ao mesmo tempo eles estão dentro de você, estão em todo. Então, essa correlação aqui que Marsannes faz
é esse conceito. Aqueles que estão dentro de mim foram aperfeiçoados junto com todo o resto. E todos eles abençoaram os três poderes. Um por um, que é o primeiro perfeito, abençoando-o em pureza, louvando em todos os lugares ao Senhor, que existe antes do todo, os três poderes, a adoração deles, a mim mesmo. E continuarei perguntando como eles ficaram calados. Vou compreender um poder que tenho em honra. Que Marçanes aqui ele fica perplexo por entender como tudo é criado pelo silêncio, sem uma palavra, tudo é o vazio. Oi, Nádia, obrigado pela rosa, obrigado, gente, pela participação aí. Aqui ele dá esse conceito e é muito interessante. Tudo que você existe no universo é silêncio, tá, gente? Esses dias até eu compartilhei um vídeo, porque o universo ele é feito de vácuo. Então, por que você não vê a luz do sol brilhando até a Terra? E você só vê a Terra iluminada ou vê algumas pontos? Quando você vê outra parte, você vê só a escuridão. Porque a luz não se propaga no vácuo, no vazio. Ela precisa de matéria para ela se manifestar, para ela ficar visível. Você não vê os raios infravermelhos, você não vê os raios até que eles se choquem com as partículas que existem na atmosfera. E isso tudo é um silêncio absurdo no céu, em toda a criação. Então tudo aquilo, esse conceito dele, sempre trazer essa criação em silêncio, é bem maravilhoso e é o que eu sempre digo, né? Não existe nada que não esteja explicado nos livros apócrifos, então quem não sabe de onde veio, para onde vai, o que vai fazer, então esse é o ponto. O Demiurgo Yadabaoth, ele não vai se arrepender porque já está predestinado à destruição, porque ele, é o Shaddai está falando, ele se colocou como único e ele destruiu um monte de coisa. Os filhos dele, que são os arcontes, aí Sabaoth, Atoth, outros deles, eles podem e vão se arrepender em algum momento. Alguns serão salvos e arrependidos. O próprio Demiurgo já está escrito que ele vai se corromper, vai destruir os filhos dele, depois vai se destruir, a Sofia vai destruir e vai consumir essa matéria. O que eu falo aqui, esse mundo ele é material, ele é uma deficiência. Tudo é luz e tudo é não existência, é espiritual. A única parte material é esse nosso universo do caos aqui, que ele é o que é visível, tá? Por isso que eu acabei de falar isso daí, que a luz, quando ela pega a matéria, você consegue ver. O restante você não vê. Então existe muita coisa que a gente não vê. Como você está aqui, eu estou aqui, tem espíritos voando, passando, tem seres, Deus está aqui, tá, a energia, tudo, mas você não vê, porque isso tudo é invisível e não interage com a nossa matéria, não interage com a carne e com essas partes aqui inferiores. E aí o Demiurgo ele também se manifesta aqui nessa escuridão e ele vai se dissolver, mas não é que ele vai se arrepender. Quem se arrepende é Sabaoth e alguns dos arcontes, tá? Isso é o que eu li e o que eu sei, mas quem sabe tudo é o Pai e o Espírito Santo. Eu não sei nada. Eu só explico o que eu leio, gente, e o que o Espírito Santo fala pra mim. Mas o mundo pode sempre mudar. Porque o Espírito Sagrado, ele faz o que é da vontade dele, tá, gente? Não é igual na Bíblia lá, que você tem um Deus que já determinou tudo e tá tudo escrito e tudo acontece do jeito que tá escrito lá e não pode mudar. Num conceito gnóstico existem várias probabilidades, tá? Porque isso é física quântica e esse é o mundo quântico e o Pai, ele é tudo, ele que faz isso daí. A gente que dá esse nome de quântico e tal. Mas ele faz o que ele quer, na hora que ele quer e quando ele quer. Se ele quiser que eu viva agora, que eu morra agora, é a vontade dele e eu não posso fazer nada. Então tudo que está escrito, ele pode mudar e pode fazer o que quiser de acordo com isso. Então uma pessoa pode se arrepender, um Deus, um anjo, qualquer um pode se arrepender e mudar e ele escolher que a pessoa vá ou não.
Então não tem nada... no gnosticismo não é nada rígido, não é nada... Mesma palavra, qualquer coisa, não tem nada de rígido, não. Tudo é a vontade desse espírito invisível que ele faz o que ele quer e ninguém sabe. Mesmo tem uma parte no Evangelho da Verdade que fala assim, que mesmo que o espetáculo não agrade a ninguém, é a vontade de Deus, é a vontade do Pai. Então ele faz o que ele quer na hora que ele quer e quando ele quer. Isso cabe a nós nem tentar compreender. Por isso que fala que ele é inefável. Quando a gente fala inefável é que é incompreensível, e a vontade dele é o seu sinal, é o sinal dele, tá? Mas Jesus é a palavra e Jesus falou pra gente algumas coisas, então eu acredito em tudo que Jesus falou e ponto. Esse conceito, quando você fala Deus, aí Deus é um conceito do judaísmo, da Bíblia lá. Esse Deus, Jeová lá, esse é um arconte pra gente, é Sabaoth. A gente não tem o conceito de Deus. A gente não chama o Espírito Invisível de Deus, ele não é um Deus. Ele não existe nem existe, ele é isso. Você vai ler nesse livro agora, eu vou ler, e não tem esse conceito. Então você não sabe o que ele vai fazer ou não. Não é que ele é imutável, ele nem existe. Ele nem existe nem não existe. Ele não... Então eu não sei o que ele faz. Não é que ele mude, a gente não consegue compreender a vontade dele. Quando você entende que Jesus é luz, ele é o pai da luz. Entende? Se você se considera gnóstico católico ou gnóstico cristão, gnóstico ortodoxo. Não tem isso, tá? Gnosticismo não tem nada a ver com essas igrejas, não tem nada a ver. Eu não gosto nem do nome gnosticismo, eu até tirei a escola gnóstica do perfil, coloco meu nome, porque eu não, foi um termo pejorativo que os bispos da igreja católica usaram para xingar os que conheciam esses livros, que eles chamavam de conhecedores. Gnóstico nada mais é de um termo que vai falar assim, conhecedor, aquele que se acha que sabe tudo, mais ou menos. Porque gnose em grego é conhecimento, é o conhecimento divino, do autoconhecimento, aquele que conhece o divino dentro de si, vamos pensar assim. Então eles zoavam, falavam, os gnósticos lá que se acham que acham que conhece o universo, que conhece segredos que a gente não conhece. Então eu não gosto muito desse termo, então a gente não se... Ele não tem igreja, então não tem catolicismo, não tem protestantismo, não tem. Então, como eu falei no começo, para entender alguns livros gnósticos, você tem que ler alguns livros também do taoísmo, até eu postei um que eu gosto muito, que é do Lie Tzu, do Tratado do Vazio Perfeito, que é um chinês que viveu há 2, 3 mil anos atrás, sei lá. E ele traz esse conceito do vazio e do tal, que eles chamam de tal, que a gente chama de o não existente, a luz, ou a raiz do universo, que é a Sofia, eles chamam de tal, que move tudo. Mas é o mesmo conceito de você entrar em repouso, você buscar esse conceito. Também tem no Tantra, também, que eles chamam de Mahamudra, que é a união com o todo. Tem também na Raja Yoga também, eles têm o conceito de você alcançar o seu eu e a conexão com o universo, que eles não chamam de universo também, eles não chamam de Deus, não tem o conceito de Deus. No budismo também eles não têm o conceito de Deus. Eles têm o conceito dessa energia do universo que você tem que se iluminar. Um Buda é alguém que alcançou a iluminação. Então esse conceito da gnose é você alcançar essa iluminação, que é o quê? O reconhecimento da sua unidade com o todo, da sua unidade com essa energia que é invisível, que não existe e existe. E isso é o gnóstico. Isso daí Jesus trouxe nesses livros e Jesus traz, e Jesus é a luz que te ilumina. Os taoístas não conheciam Jesus, então eles não dão um nome para Jesus, eles só falam tal, mas eles não conhecem e não sabem que é a luz, mas eles sabem que existe algo que faria você se iluminar quando você reconhece essa união. Então todos eles. E eu não culpo os católicos, eu não culpo os evangélicos, eu não culpo o espírita, eu não julgo. Por quê? Porque ninguém teve acesso a esse conhecimento por 2000 anos, porque Roma, o Constantino, os bispos lá do começo, mandaram matar os gnósticos e esses livros ficaram perdidos. Então ninguém tem culpa de não ter conhecido antes, porque até hoje, mesmo tem 40, 50 anos que foram traduzidos esses livros, e as pessoas não leem. Eu estou fazendo a minha parte aqui explicando. Mas os 4 evangelhos, o que você quer saber? Aquele prego evangelho. Não, para mim, assim, tudo que está lá na Bíblia,
dos 4 evangelhos do Novo Testamento, você pode ler, você deve ler, porque você vai entender como Jesus, o corpo de Jesus nasceu, como o corpo de Jesus era criança, fez, o que Jesus fez e falou para uma multidão em parábolas. Mas os livros gnósticos vai explicar o que Jesus falou depois que ele ressuscitou, as palavras que ele falou em secreto para Tiago, para João, para Judas. Então é um plus, pensa assim, é um plus. É como se assim, a Bíblia, para mim, da minha visão, não criticando vocês ou ninguém, a Bíblia é como se fosse um livro para quem está começando e para quem é criança, assim, na fé. Então você está começando, você tem que saber que Jesus veio, quem Jesus é, ele falou o amor lá, o sermão da montanha, aí você vai conhecer. Agora, quando você cresce espiritualmente, isso já não te satisfaz mais, porque você sabe que existe mais, existem perguntas igual essas que Marçanis fez, que não te satisfazem lá na Bíblia. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, isso daí não está claro lá. Essas coisas espirituais, por quê? Porque você vê a ciência hoje falando de muitas coisas que lá na Bíblia não está claro, por quê? Porque os livros que estão lá foram colocados para que as pessoas se mantessem na ignorância religiosa, não acreditassem que existe algo além, até nem que a Terra é redonda. Aí os livros gnósticos que foram encontrados, eles trazem essa visão e as respostas para esses questionamentos mais profundos aí para quem quiser. Mas não é que seja a realidade para todos, cada um tem sua fé. Para mim, isso é a realidade. Para mim, eu gosto disso mais do que se você falar para mim, vou ouvir o Hélio Couto falando de física quântica, mecânica quântica, o Einstein falar o que ele previa, uma teoria que ele deu, é uma teoria dele. Para mim, se eu leio esses livros e falam de arcontes, falam de universo, de aeons, para mim isso faz muito mais sentido, porque a minha raiz é assim. E eu falo para 1 em 1000 e 2 em 10 mil. Eu sei que se eu falar para 1000 pessoas, vai ter uma que vai entender. Por isso que eu não ligo se tem 10, 20, 30 pessoas aqui. Porque se tiver uma que entenda, é porque tem um gnóstico. E esse é o conceito que Jesus falava. E não adianta eu falar para 10 mil. Se eu falar para 1000, eu vou achar uma. Se eu me matar aqui para tentar falar para 10 mil, eu só me matei e eu vou alcançar duas. Não é assim, 1000 eu tenho uma, mais 1000 eu vou ter 2, 3, 4, 5, 10 mil eu vou ter 10 pessoas. Não. Então eu prefiro manter um grupo pequeno, mas um grupo que entenda, do que correr atrás para ter milhares de pessoas que vão só ficar fazendo e não vão entender e fazer questionamentos que não têm sentido. Cada um você não é obrigado a acreditar no gnosticismo. Se você quer continuar no judaísmo, no catolicismo, é sua escolha. É muito bom também. Eu não preciso refutar ninguém, tá bom? Fica à vontade. Eu só vou ler o livro, eu não vou mais falar, já que eu não estou para debater. Quando perguntei sobre essas coisas, percebi que ele havia trabalhado a partir do silêncio. Ele existe desde o início entre aqueles que realmente existem, que pertencem àquele que existe. Há outro existindo desde o início, pertencente àquele que trabalha no silencioso. E o silêncio dele funciona, pois tanto quanto estes, aquele trabalha a partir do silêncio, que pertence ao ingênito entre os éons. E desde o início ele não tem ser, mas a energia daquele único é o único com 3 poderes. O único não gerado antes do aeon, não tendo existência. E é possível ver a supremacia do silêncio do silencioso, ou seja, a supremacia da energia dos 3 poderes. E aquele que existe, que está em silêncio, que está acima do céu, revelou os 3 poderes, o primeiro perfeito. Quando ele, aos poderes, eles se alegraram,
Aqueles que estão dentro de mim foram aperfeiçoados junto com todo o resto. E todos eles abençoaram os três poderes, um por um, que é o primeiro perfeito, abençoando-o em pureza, louvando em todos os lugares ao Senhor, que existe antes do todo os três poderes. A adoração deles a mim mesmo, e continuarei perguntando como eles ficaram calados. Vou compreender um poder que tenho em honra. O terceiro poder dos três potentes, quando a fêmea o percebeu, disse-me: fique em silêncio, para que você possa saber. Corra e venha antes de mim. Mas saiba que este estava em silêncio e obtenha a compreensão, pois o poder está cuidando de mim, conduzindo-me ao Aeon, que é Barbelo, a virgem masculina. Adoro esse livro. Por isso a virgem tornou-se homem, porque ela havia sido separada do homem. O conhecimento estava fora dele, porque pertence a ele. E ela que existe, ela que buscou, possui isto, assim como o Três Poderoso possui isto. Ela se retirou deles, esses dois poderes, pois ela existe fora do grande, como ela que está acima, que está em silêncio, que tem este mandamento de calar. Seu conhecimento, sua hipóstase e sua atividade são aquelas coisas de que falou o poder dos três poderes, dizendo: todos nós nos retiramos para nós mesmos. Ficamos em silêncio, e quando o conhecemos, isto é, os três poderosos, nós nos curvamos. Nós o abençoamos sobre nós. Então esse conceito de você se retirar e ficar em silêncio e meditar e buscar o Pai dentro de você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro de você, esse é o conceito gnóstico de alcançar e você se curvar ao Pai. Por isso você fica em silêncio, você não debate com ninguém, não briga com ninguém, não relaxa, porque cada um tem que buscar Deus dentro de si mesmo. E esse é o conceito de Jesus que ele fala: o reino de Deus está dentro de você, eu estou dentro de você, e eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus está com você, ele está aí dentro de você. O que você tem que fazer é procurar ele dentro e encontrar. E você vai fazer isso no silêncio. Vai fechar a porta do teu quarto e orar ao Pai que está em secreto. Ao teu Pai que está em secreto, ele vai te revelar e vai te mostrar. E o que há de mais interior que todos é a pleroma, é a plenitude. Que o Pai é um grande pleroma, ele tem as 30 emanações dele que nós chamamos de pleroma, que são todos os poderes do Pai, as formas que ele faz para se manifestar a você. Ele toma uma forma de homem para que você conheça ele. Porque Jesus não era o homem, mas ele se tornou homem para que você pudesse conhecê-lo, para que você pudesse conhecer o Pai. E Jesus é a luz que estava dentro daquele homem, mas ele se manifestou ali para que hoje nós pudéssemos se identificar com ele e entender que nós também podemos ser filhos do Pai, como ele foi e agindo da maneira que ele fez. E o que Jesus mais fazia? Jesus mais se retirava no meio da multidão, se retirava do meio dos discípulos e ia para um lugar sozinho para orar ao Pai. E ele não orava gritando, tanto que ele fala para as pessoas: não seja igual aos fariseus que gritam, que querem se mostrar na frente dos outros, que usam roupas bonitas e ficam lá gritando e orando na frente dos outros. Quando você orar ao teu Pai, ora ao teu Pai em segredo. O que a tua mão direita fizer, não deixe que a esquerda saiba. Então é sempre esse conceito de você
entrar em repouso, você falar com o Pai na sua mente, dentro de você, mesmo que você esteja no meio de uma multidão, fale com Deus dentro de si. Você está passando por alguma situação, acalma sua mente, repreende todo o pensamento maligno e fala com o Pai. Fala, Pai, ouça-me. Pai, Pai, Pai da luz, ouça-me como tu ouves teu Filho amado Jesus Cristo. E começa a buscar. Se você não tem palavras para orar, repete, fala, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Jesus, Jesus, repete isso, só o nome de Jesus tem poder. Então faz como se fosse um mantra, Jesus, Jesus, e só isso já faz você se acalmar e receber e conseguir ficar em silêncio. E no silêncio o Pai vai falar com a tua alma, com o teu espírito, e você vai ouvir a voz da sua consciência, da sua intuição, falando e te direcionando para o caminho e para as respostas que você precisa. Se você precisa de algo, ele vai te dar a resposta. Ficamos em silêncio e quando conhecemos, isto é, os três poderosos, nós nos curvamos. Nós o abençoamos sobre nós. O Espírito invisível correu até o seu lugar. Todo o lugar foi revelado. Todo o lugar se desdobrou até que ele alcançou a região superior. Ele partiu novamente. Ele fez com que todo lugar fosse iluminado. E todo lugar fosse iluminado. E você recebeu a terceira parte do espírito do poder daquele que possui os três poderes. Bendito seja, ele disse, ó vós que habitais esse lugar, nestes lugares, é necessário que conheçais aqueles que são superiores a estes, e os digais aos poderes, pois vós se tornareis eleitos com os eleitos nos últimos tempos. Como os espíritos invisíveis correm para cima, e vocês mesmos corram com ele para cima, pois vocês têm a grande coroa, que mais no dia vai acenar correr para cima, o sentido perceptível, visível a eles. Aqui tem 2 páginas faltando, mais 14 linhas no topo da página depois disso faltando, porque algum desgraçado, maldito, perseguiu esses livros e a gente perdeu uma página, 2 páginas e 14 linhas da outra, porque esses romanos destruíram esses livros. Então esse é o problema, mas eu adoro esse livro, mesmo assim. Mas o que foi salvo, Deus permitiu para que a gente conhecesse. A percepção. Ele está para sempre, não tem do ser. Aquele que é silencioso. Aquele que é desde o princípio. Que não tem parte, que não tem ser parte do indivisível. O considera um. Aqui mais 20 linhas foram perdidas. Aqui ele está falando do espírito invisível de novo, falando que ele não tem ser, que ele não existe, mas existe. Não existe, existe, entendeu? Eu estava habitando entre os éons que foram gerados, como me foi permitido. Aqui Marsanias ele está contando que ele está viajando e habitando nos universos, tá? Então esse é um livro, e vários livros são assim. Então, os Zostrianos é muito legal também, depois vocês puderem ler os Zostrianos. Ele vai e viaja também pelos universos e vai sendo batizado até chegar no Pai. E aí esse livro de Marsanias também, ele está ali no meio e os poderes ensinando para ele o que acontece. Tem outros livros também, basta você ler. Leia sempre a Bíblia Agnóstica para você entender. Eu estava habitando entre os éons que foram gerados, como me foi permitido. Vim para estar entre aqueles que não foram gerados. Mas eu estava habitando no grande Aeon. Aeon é o universo. Como eu. Grande Aeon é tipo o universo dos universos, sabe? O grande Aeon é o lugar onde habita o espírito invisível.
E os três poderes. Aquele que possui os três poderes. Os três poderes, o silencioso e o triplo poderoso. Aquele que não tem fôlego. Assumimos nossa posição. Aí aqui também, aproximadamente 23 linhas foram perdidas. Ficaram irrecuperáveis. Que não tem fôlego e existe de uma forma completa. E eu vi ele, ao grande, que aqui é feminino, é barbelo. Eles o conheciam. Aí mais 21 linhas perdidas. É ativo porque novamente o conhecimento. Ignorante corre o risco de se tornar. Aqui também mais 9 linhas perdidas. Mas é preciso que aquele que não tenha forma para que exista antes do pensamento. Aqui mais 6 linhas irrecuperáveis. Eles olham em 9, o hebdômada cósmico. Em um dia para sempre, mais 8 linhas irrecuperáveis. Isso que dá, diagnóstico, você só pega livro pela metade. E depois de muitos, quando eu vi o Pai, eu o conheci. E muitos, parcial para sempre. Os materiais mundanos acima, além disso. Mais 18 linhas irrecuperáveis que foram perdidas na caverna na Guerra Mate. Também ficou 2.000 anos perdido, tinha que ter alguma coisa perdida. Aí teve uns livros que as pessoas, os beduínos que acharam, eles fizeram sola de sapato, que é de couro, aí eles pegaram, eles não tinham sapato, eles fizeram um sapato, outros eles queimaram na fogueira, pensando que não eram importantes esses livros, tá? Isso tudo é verdade, gente. Para os nomear. E quanto à sua nomenclatura, testemunhais vós que sois inferiores à sua e à sua hipóstase. Mas além disso, quando 18 linhas irrecuperáveis. Escondido o terceiro poder, a bendita autoridade feminina disse. Entre estes, ou seja, ela que não tem, pois não há glória, aqui está muito fragmentado. 18 linhas irrecuperáveis. Aqui ele fala dos signos do zodíaco, ó. E os signos do zodíaco, lembra que eu falei que tem a irmã Mené, tem os zodíacos, aí tem todos os zodíacos lá, tem touro, escorpião, tudo isso aí eles têm também. Ele estava lá no universo e vendo as constelações aí depois que ele estava voltando. E os signos do zodíaco, e os que não têm, adquirir para a revolução. Mas a alma, a corpo dessa alma do céu, em torno de forma, aí aqui 19 linhas praticamente irrecuperáveis, todas as semelhanças, todas as formas, que se tornem eles próprios e os animais. Aqui faltam 2 páginas. Então, pensa que esse livro ele é muito maior e nós perdemos, então chupa. Quem é católico, quem é romano, quem é isso aí, fica feliz, porque vocês fizeram a gente perder 2 livros de algo que estaria falando sobre tudo que existe no universo, sobre os signos do zodíaco aqui, ó. Aí eu não tenho. Voltando. Mas seus poderes, que são os anjos, estão na forma de feras e animais. Alguns deles são polimórficos, e ao contrário da natureza, têm como nomes quais estão divididos de acordo com o e na forma, mas aqueles que são aspectos do som, de acordo com o terceiro, se originam do ser. E a respeito disso, todas essas observações são suficientes, visto que já falamos sobre elas. Pois esta divisão ocorre novamente nessas regiões da maneira que mencionamos desde o início. No entanto, a alma, por outro lado, tem uma forma diferente. A forma da alma existe na forma, ou seja, a alma que veio à existência por conta própria. A forma é a segunda parte esférica, enquanto a primeira permite e-eu, a alma autogerada, a-e-eu, o segundo esquema, e-eu, por aqueles que têm 2 sons de tongos, o primeiro sendo colocado depois deles. Aqui tem 3 linhas irrecuperáveis, a luz. Controle-se.
Receba a semente imperecível, dê frutos e não se apegue às suas posses. Ele está dando um conselho. Controle-se, receba a semente imperecível, dê frutos e não se apegue às suas posses. A semente imperecível é Jesus, tá, gente? É você ter essa centelha divina que eu sempre digo que é a gnose. Mas saiba que os oxítonos existem entre as vogais e os ditongos que estão próximos a elas, mas os curtos são inferiores e o são por eles. Aqueles por serem intermediários, os sons das semivogais são superiores aos sem voz consoantes. E os que são duplos são superiores às semivogais, que não mudam, mas os aspirados são melhores do que os inaspirados dos sem voz consoantes. E aqueles que são intermediários aceitarão a combinação em que estão. Eles são ignorantes das coisas que são boas. Eles, as vogais, são combinados com os intermediários, que são menos. Forma por forma, eles constituem a nomenclatura dos deuses e dos anjos, não porque se misturem de acordo com todas as formas, mas apenas porque têm uma boa função. Aqui ele está falando dos nomes aqui da alma, que é o Eiou, que é o Eiou, e aí ele está falando das vogais e depois tem os consoantes para esse ponto aqui. Aí ele vai falar: não continue pecando e não ouse fazer uso do pecado. Mas estou falando com você a respeito das 3 formas da alma. A terceira forma da alma é esférica, posta depois dela a partir das vogais simples e, i, o, u, o. Aqui com letra maiúscula. Os ditongos eram os seguintes: ai, au, ei, eu, ou, oi, ei, ou. Aqui é uma sequência: auei, eu, oi, ou. Aí uma sequência de 3 Gs, 3 vezes 3 Gs, ai, au, ei, eu, oi. Aí aqui vai várias sequências de G, GG, 3 vezes G, auei, eu, oi, eu. 3 vezes para uma alma masculina. Em vários livros no Evangelho dos Egípcios, em Melquisedeque, em vários outros livros também, tem várias sequências de vogais que eles falam que essas sequências são os nomes dos deuses e dos anjos, a forma como eles se comunicam aí. E são várias sequências mesmo, tem vezes que repete 22 vezes cada vogal. Por isso que eu falo, para sempre quando você orar, você ora como se fosse um mantra. Fala Jesus, Jesus, Jesus. Que eles repetem várias vezes mesmo. O universo é isso, né? Igual os hindus falam Om, Om, Om. A gente fala. A terceira forma é esférica. A segunda forma, colocada depois dela, tem 2 sons. A terceira forma da alma masculina consiste nas vogais simples. E sempre que eu até postei hoje o negócio da vibração, que a alma são vibrações, né? A gente tem dentro de nós vibrações e os sons são vibrações. Quando eu falo são vibrações e o universo tem essas vibrações aí. Por isso que ele vai falar aqui agora como a alma tem essas 3 partes. A, I, o. E essa forma é diferente da primeira, mas eles se parecem e fazem alguns sons comuns deste tipo. A, o. E a partir desses são feitos os ditongos. O mesmo ocorre com o quarto e o quinto com relação a eles. Não foram autorizados a revelar todo o assunto, mas apenas o que é aparente. Você foi ensinado sobre eles, que você deve percebê-los, a fim de que eles também possam todos procurar e encontrar quem eles são, seja por eles próprios sozinhos, ou uns pelos outros,
ou para revelar destinos que foram determinados desde o início, quer com referência a eles próprios, quer com referência uns aos outros, tal como existem uns com os outros no som, seja parcial ou formalmente. Eles são comandados a se submeterem, por sua vez é gerada e formal. Eles são comandados ou pelas longas vogais, ou pelas de valor de tempo dual, ou pelas curtas vogais que são pequenas, ou os oxítonos, ou intermediários e os barítonos. E as consoantes existem com as vogais, e individualmente elas são comandadas e se submetem. Eles constituem a nomenclatura dos anjos. E as consoantes existem por si mesmas, e à medida que são alteradas, elas se submetem aos deuses ocultos, por meio de batida e altura, silêncio e impulso. Eles convocam as semivogais, todas as quais se submetem a eles em um acordo, visto que somente o duplo imutável consoantes coexiste com as semivogais. Mas os aspirados e os inaspirados e os intermediários constituem os sem voz consoantes. Mais uma vez, eles estão combinados uns com os outros e separados um do outro. Eles são comandados e se submetem, e constituem uma nomenclatura ignorante. E tornam-se um, ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis, até 7, tendo um som simples, junto com estes que têm 2 sons, ou lugar das 17 consoantes. Entre os primeiros nomes, alguns são menos, uma vez que estes não têm existência, ou são um aspecto do ser, ou dividem a natureza da mente, que é masculina e que é intermediária. E você coloca aquelas que se parecem com as vogais e as consoantes. Alguns são. Agora eu vou até beber água para ler esses nomes aqui. Lembrando que isso é uma tradução, no original em copta, devia ser de outro som, e a gente está falando em português aqui o som, mas eles colocam a letra, assim como no copta, ou no grego, ou no aramaico, é isso, mas é assim em português. Bagadazata, Begedezete, Bigdizite, Bogodozoto, Bogodozoto, Bogodozoto. E o resto, Babeibe, Bobobu. Mas o resto é diferente. Abebibob, para que você possa colecioná-los e se separar dos anjos. Esses nomes aqui, eles são nomenclaturas dos nomes dos anjos e dos deuses, para que você consiga se separar deles, para que você consiga assumir um poder ali sobre eles, que Marciano está falando. Como a gente tem Jesus, a gente não precisa, é só você falar com a Sofia e o Espírito Santo e ela controla tudo. E haverá alguns efeitos. O primeiro, fêmea, que é bom, é da tríade. Tem necessidade de, aqui uma linha está irrecuperável, suas formas. A díade e a mônada não se parecem com nada, mas são as primeiras a existir. A díade, estando dividida, é separada da mônada e pertence à hipóstase. Mas a tétrade recebeu os elementos e o pêntade recebeu concórdia. E a hexade foi aperfeiçoada por si mesma. O hebdômada recebeu beleza e o ogdode recebeu pronto, uma linha irrecuperável. Muito. E a década revelou todo lugar, mas o 11 e o 12 passaram, não tendo, é maior, 7. Aqui 9 linhas praticamente irrecuperáveis. Promessa que comece a separá-los por meio de uma marca e uma ponta, aquela que briga daquele que é inimigo. Assim de ser uma linha irrecuperável, as letras, de forma sagrada,
ou segundo vínculo existindo separadamente. E eles existem um com o outro na geração ou no nascimento, e de acordo com a geração. Eles não têm esses 10 linhas irrecuperáveis, um que fala a charada. Porque dentro do mundo sensível existe o templo, que mede 700 côvados e um rio que dentro de, para sempre, eles, 3 os 4 selos, as nuvens, as águas, as formas das imagens de cera e algumas semelhanças de esmeralda. Quanto ao resto, vou ensinar você sobre eles. Esta é a geração dos nomes, aquele feminino que não foi gerado, desde o início. 9 linhas irrecuperáveis. Vês quando foi confinado, quando espalhado, quando diminuído. Mas existe a palavra gentil. E existe outra palavra que se aproxima sendo, assim, uma linha irrecuperável. Ele é a diferença e todos os seres indivisos. E o poder, compartilhar a alegria separadamente. Aqui 7 linhas irrecuperáveis. Poder, ele existe em todo lugar, ele sempre. Ele mora com os corpóreos e incorpóreos. Esta é a palavra da hipóstase que se deve, desta forma, com sua ajuda, àqueles que agitam o manifesto. Se alguém o conhece, ele o chamará. Mas existem palavras, algumas das quais são 2, mas outras existindo separadamente. Aqui 10 linhas praticamente irrecuperáveis. Esse livro era muito grande e foi perdido mais da metade dele. Ou de acordo com aqueles que têm duração. E estes ou estão separados deles, ou estão unidos uns aos outros com eles mesmos. Ou os ditongos, ou as vogais simples, ou todos. Existem apenas, existem as consoantes. Elas existem individualmente até serem divididas e duplicadas. Alguns têm o poder de acordo com as letras que são consoantes. 8 linhas virtualmente recuperáveis por si próprio, 3 vezes para vogais, 2 vezes para as consoantes e 1 vez para o lugar inteiro. E com ignorância para aqueles que estão sujeitos a mudanças, que se tornaram, junto com todo lugar, colocar firmemente. Finalmente, e todos eles estão escondidos, mas foram pronunciados abertamente. Eles não pararam nem serem revelados, nem pararam sem nomear os anjos, as vogais juntamente às consoantes, sejam externas ou internas, diziam e ensinam de novo para sempre. Eles foram contados 4 vezes e foram engendrados 3 vezes e se tornaram 12 linhas irrecuperáveis. Por essas razões adquirimos suficiência, pois convém que cada um adquira poder para si mesmo de dar fruto, e que nunca difundamos os mistérios para qual são as almas, os signos do zodíaco, uma nova hipóstase. E a recompensa que será fornecida para tal pessoa é a salvação. Mas o oposto vai acontecer lá para aquele que comete pecado. Aquele que comete pecado por si mesmo estará em uma reticências, 2 linhas irrecuperáveis. Para que antes de você examine aquele que pode-se dizer outra sobre um poder exaltado e um conhecimento divino e um poder que não pode ser resistido. Mas você deve examinar quem é digno, que ele deve revelá-los, sabendo que aqueles que cometem pecado, até como eles, o Pai, o que é adequado, não deseje dar poder ao mundo sensível. Você não está atendendo a mim, que recebeu a salvação do mundo inteligível? Mas quanto a essas palavras, observe-se, não as como aqui 3 linhas irrecuperáveis. Entende, ele pega o resto, vou falar deles, a perfeição, para que aumente quem comete pecado, 1 linha irrecuperável. As almas encarnadas não os entendiam.
Os que estão na terra, bem como os que estão fora do corpo, os que estão no céu, são mais do que os anjos. O lugar do qual falamos em cada discurso, essas estrelas, uma linha irrecuperável. O livro, se já bem-aventurado é, se ele está olhando para os dois, ou ele está olhando para os 7 planetas, ou para os 12 signos do zodíaco, ou nos 36 decanatos, 9 linhas virtualmente irrecuperáveis. E estes números, sejam aqueles no céu ou aqueles na terra, junto com aqueles que estão sob a terra, de acordo com as relações e as divisões entre estes, e nas partes restantes de acordo com a espécie e segundo as espécies, uma linha irrecuperável, vão se submeter, pois ela tem poder acima, existem separados. Das 26 páginas restantes, 10 estão faltando e as 16 restantes estão tão decompostas que apenas algumas palavras e frases dispersas são reconhecíveis. Marçanes. Então vocês entendem por que esse livro foi perseguido, Constantinopla lá, Constantino e outros bispos depois nos concílios de Trento e outros mandaram queimar, porque eles falavam de signo do zodíaco, fala dos 7 planetas, fala de você conhecer a si mesmo, do sistema, de várias vibrações de nomes de anjos, de repetições de vogais. Então, por isso, imagina naquela época lá, as pessoas eram bem... Hoje também, né, tem várias pessoas muito ignorantes aí, como hoje a gente pode ver, mas tem várias pessoas que têm a mente fechada e ainda acham que tudo é do judaísmo. Então, se você falar de astrologia, falar que existe signo do zodíaco, que existe universo, que existe planetas fora, que a Terra não é redonda, a pessoa vai se sentir, como se diz, ofendida. Então esse é um ponto que foi marcado aí porque esse livro foi perdido. Eu acredito que ele tinha muitos mistérios e muito mais coisas e a gente nunca vai saber, infelizmente, porque 26 páginas ficaram perdidas aí no fim. Deveria ser muito interessante. Eu não consigo adivinhar o que estava escrito, só fico triste por não poder e não ter essa compreensão total aí. Então esse livro ele tem alguns pontos inteligíveis e deu pra gente ficar claro que é muito diferente do que está na Bíblia. Então, se os gnósticos esconderam ele é porque ele era muito lido e era muito importante para eles. Pena que perdemos. O próximo livro é o livro 41, é a interpretação do conhecimento. Esse livro já começa com 13 linhas perdidas. Então ele fala, faltando 13 linhas. Então o início do livro inteiro foi perdido, destruído, e a gente só tem algum ponto. Eu vou ler ele um pouquinho também, mas ele é bem grande, mas ele tem 3 páginas. Eu vou ver se consigo ler ele inteiro, senão eu paro, que eu tô já um pouco cansado e com fome. Mas eu gosto de vocês, então vou trazer conhecimento. Não esqueçam, clica no link da bio, leia o livro, busque conhecimento. Se não quer ler o meu livro, compra o livro A Biblioteca de Nag Hammadi. Se não quer ver o meu, pesquisa lá os livros gnósticos de PDF, baixa, mas leiam. Veja no canal também, eu coloco todas as lives lá, alguns livros em audiolivro para que vocês conheçam, que o objetivo é que vocês conheçam Deus além da Bíblia, entendeu? Vou até colocar o meu slogan, Deus além da Bíblia, vai ser meu slogan. Eles passaram a acreditar por meio de sinais, maravilhas e fabricações. A semelhança que veio a ser por meio deles os seguiu, mas por meio de repreensões e humilhações, antes de receberem a apreensão de uma visão, fugiram sem ter ouvido que o Cristo havia sido crucificado. Mas a nossa geração está fugindo, porque ainda nem acredita que o Cristo está vivo. Para que a nossa fé seja santa e pura, não se apoiando ativamente em si mesma, mas mantendo-se nela plantada. Não digam, donde está a paciência para medir a fé? Pois cada um é persuadido pelas coisas que ele acredita. Se ele não acreditar neles, não será capaz de ser persuadido. Mas é uma grande coisa para o homem que tem fé,
visto que ele não está na incredulidade que é o mundo. Agora o mundo é o lugar da infidelidade e o lugar da morte. E a morte existe como... Aí faltam 14 linhas que os desgraçados fizeram ser perdidos. Semelhança. E eles não vão acreditar. Uma coisa sagrada é a fé para ver a semelhança. O oposto é infiel à semelhança. As coisas que ele lhes concederá os apoiarão. Era impossível para eles atingirem a imperecibilidade. Tornar-se-ão soltos aqueles que foram enviados, pois aquele que está angustiado não acreditará. Ele não pode trazer uma grande igreja. Ele não pode trazer uma grande igreja, uma vez que ela foi reunida em uma pequena reunião. Isso é o que eu tento explicar para vocês aqui. 1 em 1000 e 2 em 10.000. Então ele vai falar, ele não pode trazer uma grande igreja com muita gente, porque a igreja verdadeira ela é reunida em pouca reunião, é um conjunto de poucas pessoas ali. Mesmo que tenham milhares de pessoas, 12 pessoas ali reunidas falando, é melhor do que uma pessoa falando para milhares de pessoas, entendeu? Então ter 12, várias igrejinhas pequenas é melhor do que ter uma igreja com 100, 10 mil pessoas, entende? E é o que hoje acontece, infelizmente. Então as pessoas perderam esse conceito de casa da igreja, que era isso, eram várias pessoas que se reuniam ali, como a gente está fazendo aqui. 7 pessoas para ver e ler um livro e compartilhar. Vocês podem perguntar aí, gente. Eu não sou pastor, nem padre, nem professor de ninguém, não. Sou um irmão que a gente está lendo aqui, um clube do livro. Então a igreja para mim é um clube do livro. Mas isso é coisa, não é um templo que tem 100 mil pessoas, aí as 100 mil pessoas dão um dízimo para um pastor que vai lá e fala 40 minutos e fala que está orando por elas, e elas vai lá, entra e sai do mesmo jeito. Não tem aquela comunhão de conversar, de jantar junto, de almoçar, de tomar a ceia. A Santa Ceia que fala na Bíblia, que fala lá, não era um domingo as pessoas irem lá, faz uma fila ou vai um obreiro lá, dá um potezinho lá de vinho, de suco de uva e uma hóstia lá, um pãozinho lá para falar. Não, a ceia era um jantar mesmo. Por isso que ele fala, não é para vocês virem aqui encher a cara e beber, porque o povo era uma festa. Então o povo fazia a Santa Ceia, comia lá, você vê a imagem de Leonardo da Vinci lá, que ele fala Santa Ceia lá, era uma mesa, eles se reuniam e estavam ali batendo papo com Jesus e tomando um vinho, comendo um pão, comendo comida, e Jesus falou, esse é meu pão, o corpo, e o vinho é o meu sangue. Vocês têm que comer dele, não é aquilo ali físico. Ele tá falando, você lembra de mim quando você estiver reunido, batendo papo, conversando, confraternizando com seus irmãos. E o sangue é o Espírito Santo e o pão é a palavra, porque Jesus estava dando a palavra ali para eles e conversando como um deles, não como um rei no meio deles. Ele conversava como um deles. Então esse é o conceito aqui. Então a igreja não é um lugar... Não vai, gente, num templo que tem mais de 100 pessoas, né, de 50. Quer ir na igreja, você que gosta de ir na igreja, vai na igreja das irmãzinhas lá no meio da favela, que tem 50 pessoas e tem uma irmã do reteté ficar rodando lá, ali você vai encontrar Deus, o Espírito Santo falando. Não, eles adoram o Sabaote, mas o Espírito Santo está sempre trazendo o conhecimento de Jesus. Onde Jesus é glorificado, ele está ali. Mas é ali, não numa... Não vou falar nome, né, de denominação, que tem um templo de Salomão lá, que cabe 100 mil pessoas, 20 mil pessoas, um estádio que a pessoa tá lá, vende um ingresso. Nossa, teve um... Nem vou falar, porque tem umas pessoas que eu conheci desde que eu era criança, adolescente, e hoje eles são assim, né, são esses pastores youtuber que vão lá, cobram R$1.000 para as pessoas fazerem um show. É o show, e aí as pessoas pagam R$1.000 para ouvir o cara sentado lá, um negocinho no púlpito falando algumas coisas, tipo, e não tem realmente o conhecimento de quem é o espírito invisível, de quem é a Sofia tal, e as pessoas gastam ali R$1.000, R$2.000, R$3.000 ali para fazer, e viajam para ver a estrela,
pagam para ver um show de uma cantora e ficar no meio da multidão. A multidão é cega, a multidão é obtusa. Sempre que você estiver no meio da multidão, você vai ficar cego, porque você vai agir como uma manada, entendeu? Tem lá, eu nem vou falar, né? Na Praça de São Pedro, lá, sei lá fica lá 200 mil pessoas. Aí chega um cara lá, de cima lá, e fala com a pessoa, nas línguas delas lá, e as pessoas, nossa, eu vi o Papa lá. A multidão, ela é cega. Então, por isso que eu sempre falo, é melhor você compartilhar com 2, 3 pessoas, e ali Jesus está. Tá, a gente aqui vai falando e tal. Eu não ligo para ter 100 mil seguidores. Eu ligo para ter 2, 3 pessoas que realmente entendam, que realmente busquem. Então vocês têm que buscar isso. Eu quero que vocês sejam multiplicadores, que vocês sejam, que dê fruto. Então o que eu estou falando aqui é para vocês pegarem e compartilhar com aqueles que você ama, com aquelas pessoas que você conhece, e aí vai juntar com 2, 3, 2, abre um canal com o tempo também que você vai aprendendo, abre isso e vai compartilhando. Se eu falar com 10 e 10 ouvirem, e você falar com 10 e 10 ouvir, e outra pessoa, Renata, tá aí lá de Portugal? Já deve ter tarde aí. Lá em Portugal, fala com 10 pessoas, a gente atinge 1000 pessoas com cada um falando com 10. Então esse é o ponto que ele fala. Essa é a interpretação do conhecimento. Esses livros gnósticos, eles são muito intelectuais, são filosóficos para mim, e não são livros que qualquer pessoa leiga entende. Então é muito difícil para as pessoas mais humildes entenderem, porque eles têm termos e palavras muito complexas. E aí eu tento trazer da forma mais friendly, mais humana possível, não humana, vamos dizer, compreensível, mais simples, para que todas as pessoas, tanto pessoas cultas que têm faculdade, que têm estudo, quanto as pessoas que têm menos estudo, tá? Então eu tento falar dessa forma. Ele se tornou uma emanação do traço, pois também dizem sobre a semelhança que é apreendida por meio de seu traço. A estrutura apreende por meio da semelhança, mas Deus apreende por meio de seus membros. Ele os conhecia antes de serem gerados, e eles o conhecerão. Aqui a semelhança é a imagem, é outra coisa para falar da imagem. E Jesus é a imagem. E ele fala, Deus te conhece antes de você ser gerado. E ele vai te conhecer, e você vai conhecer ele. Aquele que é de Deus não tem jeito, vai conhecer ele, pronto. Aquele que é escolhido, não que é escolhido, que foi gerado por ele, vai conhecer ele e vai voltar para ele, não tem essa. E aquele que gerou cada um desde o primeiro irá habitar neles. Então ele fala, aquele que gerou cada um, que é o Pai que gerou todos, vai habitar neles. Então o Pai vai habitar dentro de você, porque ele gerou você para você ser uma morada para ele. Porque ele é a luz. Jesus é a luz. Ele é o Pai da luz. Ele vai governar sobre eles, pois é necessário para cada um... Aqui faltam, gente, 25 linhas. Esse livro também, ele é enorme. Deveria ser muito grande. Ele já é grande aqui, mas deveria ter muito mais conhecimento e a gente, infelizmente, não tem. Por isso, busquem o Espírito Santo para ele suprir toda a falta de conhecimento que a gente tem. O Salvador se retirou como é apropriado. Na verdade, não é ignorante, mas carnal é a palavra que o tomou por marido. E é ele que existe como imagem. Lembra que eu falei que ele é a imagem, ele é a semelhança? Visto que também existe aquele masculino, assim como aquele feminino que nos gerou. E ela fez com que ele soubesse que ela é o útero. É uma maravilha dela que ela nos faça transcender a paciência. Mas esta é a maravilha. Ele ama aquele que foi o primeiro a permitir uma virgem. Cabe ao dela até a morte o desejo de praticar. Aqui faltam 23 linhas. Aqui ela está falando da Sofia, do Espírito Santo, que é a mãe, e de Jesus, que é a imagem. Porque nós somos gerados por Cristo e reengendrados pelo Espírito Santo. Entendeu? A gente somos gerados
e engendrados pelo Espírito Santo. Por isso que Jesus falou, quem não tiver o Espírito de Deus não é filho de Deus. Se você não recebeu o Espírito Santo, você não tem parte com Deus, porque ele que vai gerar você, ela, né? O Espírito Santo é uma mulher, tá, gente? Essa é a maior briga dos ortodoxos conosco. Portanto, ela se rendeu a ele em seu caminho. Ele foi o primeiro a fixar nos olhos nesta virgem que está fixada na cruz que está naqueles lugares. E vemos que é a água dela que a autoridade suprema concede àquele em quem há um sinal. E esta é a água da imortalidade que os grandes poderes concederão a ele enquanto ele estiver abaixo, à semelhança de seu filho. Ela não parou por causa dele. Ele se tornou na palavra que aparece para ele não. Aqui faltam 13 linhas. Através vem desses lugares. Alguns caíram no caminho, aqui ele vai falar das sementes. Outros caíram nas rochas, ainda outros ele semeou nos espinhos, aquela parábola das sementes. E outros ainda deu de beber, e à sombra, e eis que ele. E esta é a realidade eterna, antes que as almas saíam daqueles que estão sendo mortos. Mas ele estava sendo perseguido naquele lugar pelo traço produzido pelo Salvador. E ele foi crucificado e morreu, não sua própria morte, pois ele não merecia morrer por causa da igreja dos mortais. E ele foi pregado para que pudessem mantê-lo na igreja. Ele respondeu com humilhações, pois assim suportou o sofrimento que havia sofrido. Pois Jesus é para nós uma semelhança por causa de... Faltam 14 linhas. Por isso que sempre ele fala, Jesus é uma semelhança, Jesus é a imagem do Pai. Então ele não era aquele corpo, é aquele conta, ele fala, ele foi pregado na cruz para ficar na igreja lá, como as pessoas colocam, né, o corpo dele lá como uma igreja, para mantê-lo na igreja como uma adoração deles, que eles adoram uma estátua, mas não adoram o Jesus vivo. E eles ficam pensando em Jesus como alguém morto, porque quando você olha Jesus preso na cruz lá, você pensa nele como morto, você não entende que ele está vivo. Ah, você é muito maravilhoso, por isso vai conseguir você lá do pleroma. Mulher, eu não sou nada não, eu sou o maior pecador do mundo, o maior ignorante, eu não sei nada. Não sei como Deus me fez saber essas coisas aqui. Eu leio aqui e eu, sinceramente, eu leio e o Espírito Santo que me dá graça, porque eu leio e eu fico assim, meu Deus, como está escrito aqui, maravilha. E eu fico maravilhado lendo, e aí o Espírito Santo vai me revelando aqui o que falar, porque eu, por mim, eu não sei nada. Mas eu gosto desse livro. Mas são anos e anos lendo, né? Não é a primeira vez que eu leio, mas é 25 anos lendo, desde meus 15 anos. Vou fazer 40, gente, esse ano. Dia 28 de outubro, vocês me deram um presente, pelo menos um parabéns na live aí, ou no vídeo que eu postar, dia 28 de outubro. Vou fazer 40 anos. E aí, mas é isso, eu acho que ninguém sabe mais que ninguém. E esse conhecimento, assim, para algumas pessoas é como se fosse nada, e para mim é tudo. Então, eu acho que não tem pessoa mais inteligente que outra. A pessoa é inteligente naquilo que ela gosta. Então, assim, tem gente que é engenheiro de mineração, conheço uns. Eles gostam de pau, pedra lá, de falar de ferro, das composições de cobre. Ah, dia 14 de outubro, seu amiga. Ou é dia 14 agora, desse mês, André. E aí tem pessoas que são engenheiros aeroespacial, aí gosta de falar de foguete. Tem gente que é engenheiro automobilístico, aí gosta de falar de carro, de coisas. Cada um gosta do que gosta. Tem gente, eu vejo as pessoas falando das coisas que gostam e eu respeito muito. Tem gente que é professora e gosta de falar de educação. Ah, de outubro, é pertinho do meu. Mas você não é escorpião, não. É Libra, né? Minha irmã faz dia 17, acho que ela é Libra. E as pessoas gostam de falar do que gostam. Tipo, eu não critico. Tem gente que fala pra mim sobre pedagogia, psicologia, eu amo também. Mas para mim isso é muito bom. Mas eu saber todos esses livros de cor, eu saber para 99,999% do mundo, eu sou um louco.
Para 5 pessoas, eu sou um sábio, sei lá. Então, eu não sou nada. Quem é sábio, eu acho que é o Elon Musk lá, que faz o foguete, faz um monte de coisa lá, e as pessoas acham que é sabedoria. Mas eu acho que é melhor a gente ter a sabedoria do céu do que ter a sabedoria do mundo. Então eu prefiro 1000 vezes ter essa sabedoria do céu, do universo, do espírito, do que ter a sabedoria mundana de saber como funciona um robô, como funciona a AI, IA, de qualquer coisa assim. Isso aí ajuda pra gente ganhar dinheiro, pra trabalhar, mas isso não me alimenta a minha alma. Agora essa sabedoria que alimenta a minha alma, me dá paz, então eu amo isso. Ah, é Libra. Eu não vou esquecer, amiga. Vamos ler mais um pouquinho, que eu já tô ficando cansado, minhas costas. Tem que comprar uma cadeira nova aqui. Quando eu comprar uma cadeira de gamer, aquelas cadeironas, vocês vão ficar com 5 horas de live. Não vão aguentar eu, porque eu vou fazer 4, 5 horas de live. É isso mesmo, eu uso os loucos para confundir o que são sábios, que se acham sábios, né, Marcos? Jesus já disse isso, né? Então, se Jesus que é meu mestre, né? Ele foi perseguido, xingado de louco, de doido, por que eu nem ligo? Quando o povo entra aí e começa a falar umas coisas, eu fico assim. Aí eu falo, gente, eu não gosto. Quando a gente alcança a iluminação, hoje eu até postei um livro desse, que tem talvez do Lietsu. Gente, vocês têm que ler, ó. Lê o livro Os Escritos de Chuang Tzu, lê o livro O Tratado do Vazio Perfeito de Lietsu, aí vocês leem o livro de Lao Tse, que é... Ai, como é que é? É o de Lao Tse lá. Esse também é muito legal. Você aprender, gente, a ser como um bambu, sabe? Como um bambu oco que o vento leva e vai. Você não liga pra ninguém, não liga pra nada, assim. É isso que vocês têm que ler. Aí tem um livro de Raja Yoga que eu passei pra Andrea também, de Raja Yoga também, é muito legal. Tem a Arte de Viver o Tal. São livros que ensinam você a ficar em paz com o universo, entendeu? Então quando as pessoas começam a te criticar e perguntar, isso aí você não tá nem aí. Você aprende a ser um com a água, com o vento, e é isso que Jesus falou. Lembra que eu expliquei no livro Evangelho de Maria Madalena? Que Jesus falou, se quer conhecer Deus, veja todas as formas da natureza, todas as coisas são uma só. E esses livros, eles aprenderam isso há 5.000 anos atrás lá. E é isso, mas não, você não tem que adorar Deus nenhum, eles não falam de Deus, não falam de deuses, nada deles, assim. Eles falam do tal, que o tal é o universo, é essa natureza, é esses átomos, o que formam os átomos. Mas você sempre adora Jesus, tá, gente? Não é pra ficar lá virar um Buda, não. Ah, tem um livro também dos budistas também, que é o Sutra do Diamante. Esse é muito legal também. E ele ensina como você não buscar sua ego-identidade, não buscar sua ego-identidade e se conectar e entender que você e o universo são uma coisa só. Porque daí você não se preocupa com a crítica dos outros, que eu acho que o mais difícil das pessoas quando vocês começarem a falar, começarem a fazer, dar fruto, que eu quero que vocês deem fruto, que vocês façam um canal, um TikTok, que façam qualquer coisa que preguem e expliquem esses livros e falem de Jesus, as pessoas vão criticar, vão questionar, mas deixa. Não seja igual aquelas pessoas que leem os comentários e fica, não, deixa cada um ter sua opinião. Isso é a melhor coisa do mundo. Viva no espírito e o espírito é tudo. Nós não vivemos a matéria. Eu vou ler mais uns 3 parágrafos aqui, que hoje eu estou falando demais. Aqui. Mas ele estava sendo perseguido naquele lugar pelo traço produzido pelo Salvador. E ele foi crucificado e morreu. Não sua própria morte, pois ele não merecia morrer por causa da igreja dos mortais. E ele foi pregado para que pudessem mantê-lo na igreja. Ele respondeu com humilhações, pois assim suportou o sofrimento que havia sofrido. Pois Jesus é para nós uma semelhança por causa de 14 linhas perdidas. Esta, toda a estrutura, a grande amargura do mundo, nós pelos ladrões, os escravos até Jericó, eles receberam. Aqui está tudo em reticência, tá, gente? Perdido. Pois abaixo, daqueles que vão esperar, enquanto todo defeito os restringe até a realidade final, que é a sua porção, já que ele nos trouxe para baixo, tendo nos amarrado em redes de carne.
visto que o corpo é uma morada temporária, que os governantes e autoridades têm como morada. O homem interior, após ser aprisionado na fabricação, caiu no sofrimento. E tendo-o compelido a servi-los, eles o constrangeram a servir as energias. Eles dividiram a igreja para herdar. Entendeu? Não precisa nem eu explicar isso aqui, né? E a gente está aqui embaixo, Jesus deu, o Pai nos trouxe aqui embaixo, nos colocou nessas redes de carne horrível aqui, nessa carne dos arcontes, e aqui é só sofrimento. Gente, não adianta ser, por isso que Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus venceu para mostrar para a gente como vence, ele fala, a minha paz eu vos dou, não se perturbe o vosso coração. E aí ele fala, né, que os arcontes, eles constrangeram as pessoas, as energias, para servir as energias, e eles dividiram a igreja para herdar. Então, eles, por isso que criaram esse monte de igreja, essas divisões de igrejas, que são as meretrizes, as prostitutas, que estão aí, né, destruindo as pessoas, enganando as pessoas. A Babilônia, que está sob 7 montes. Leiam o Apocalipse, gente. Raciocinem e vejam quem é a grande Babilônia, a grande meretriz, e quem são as filhas delas, que corrompem o mundo inteiro. Nem preciso falar. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Aqui está muito fragmentado. Gente, eu vou parar, porque já deu 1h30 de live quase. E eu prometo, amanhã não vou prometer nada. Quando eu tiver um dia, não sei se amanhã é sexta, né? Sexta, sábado e domingo, gente, não contem muito com live, que eu descanso. Mas eu vou voltar e vou ler o livro A Interpretação do Conhecimento, porque tem muita coisa legal aqui, e eu vou continuar ele da onde eu parei. Me lembre que eu parei na página 237. E aí eu vou continuar esse livro. Aí depois tem a exposição valentiniana na unção sobre o batismo, a Eucaristia. Aí ele vai ensinar sobre o batismo, a Eucaristia, a unção, tudo do ponto de vista gnóstico. Depois, Andréa, tem Halógenes, que você gosta também. Halógenes é bem legal. Então vai ter muitos livros, tá? Até o final do ano eu termino de ler a Bíblia Gnóstica inteira para vocês. Não precisa comprar, porque vocês vão ter tudo no canal lá, em audiolivro, com a minha voz maravilhosa. Estou igual o Cid Moreira. O Cid Moreira tinha... eu vou começar a falar igual ele, né? Ele morreu já? Ou tá vivo? Vou contratar ele para ler a Bíblia Gnóstica. Melhor que eu. Podia ter, né? Tem a voz do Galvão no TikTok, tinha que ter a voz do Cid Moreira. Eu vou ver se eu acho uma inteligência artificial que faz a minha voz ficar igual a do Cid Moreira. Aí vocês vão conseguir ouvir melhor. Não vai ser tão cansativo. Mas eu vou colocar todos os livros lá no canal, porque a minha angústia, eu vou falar para vocês, 5 minutos acaba. Era quando eu comecei a ler esses livros, era muito difícil. Eu não tinha internet, porque eu era muito pobrezinho, né? E aí minha ex-namorada, eu tinha 15 anos, namorava com a menina de 23 anos, que eu era muito além da minha época. Eu era muito da hora. Eu era muito inteligente. Hoje eu não sou inteligente não, Andréa. Eu era inteligente quando eu tinha 15 anos. Eu era super poderoso. Eu achava que eu era tipo igual o Dragon Ball. Como é que é? O Goku? Eu achava que que eu vim de outro mundo e eu tinha superpoderes. Que eu expulsava demônio, curava enfermos, eu estava morto não. Mas fazia um monte de coisa. Aí minha ex tinha 23, porque eu era super além da minha época. Aí eu falei pra ela, acha os livros gnósticos. Aí ela procurou e não achou só o Evangelho de Filipe e mais uns 2 lá. E ela imprimiu. Aí eu fui na livraria com os R$50 que eu tinha, que eu trabalhava de camelô. Aí eu achei uma coleção que era Apócrifos, os Proscritos da Bíblia. Eram 4 volumes, só que não tinham livros gnósticos só, tinham também os livros de Enoque, os livros apócrifos também, tem um outro nome deles lá, porque tem vários apócrifos, tá, gente? Não só os gnósticos, leiam todos também. Leiam o livro de Enoque, tem o Segredo de Enoque, tem vários. Eu vou ler um dia a Ascensão de Isaías, que eu coloquei aqui, que também é legal. Mas tem outros. Mas assim, mesmo que você pesquise agora, se você colocar no Google agora, Marsanes, você não vai achar em lugar nenhum alguém colocando e lendo ou explicando. É muito difícil.
ou PDF, e é muito difícil mesmo você achar livros. E quando eu comprei esse livro aqui, eu paguei R$ 450, eu acho, e tava todo mundo vendendo usado por R$ 1.000, e ainda no sebo. E aí eu ficava pensando, falei, gente, faz 45 anos que mais de 50 anos que foram descobertos os livros que foram traduzidos em 1977 também, mais de 50 anos. E a gente não tem, e se alguém quer ler, não tem, pesquisa lá e não tem. Então, parece que o Arconte, eles fazem assim, para que as pessoas não façam, quer dizer que não fizeram outras tiragens desse livro. Aí eu decidi, falei, eu vou fazer o meu, porque eu fiquei me matando anos e anos procurando, aí eu entrava, baixava o Word, PDF, e eu acho que deve ter alguns livros ainda que eu não li. Tem alguns livros de alguns achados que provavelmente eu não li. Eu sei que tem uma biblioteca bem grande em inglês, eu vou tentar depois trazer. Eu sei que tem a... Como é o nome daquela menina lá, ô André, que você gosta lá, que tem um canal? É bem legal o canal dela. Alaia, Túlio, sei lá, Alaia. Vê o canal dela também. Ela é bem estudiosa, ela tem mestrado, ela fez algumas coisas para para o gnosticismo. Tem ela, tem uma outra pessoa também, um cara lá que faz alguns vídeos com ela também, que tem o gnosticismo sufi também. Tem alguns outros livros que eles estudam, eles é mais assim na parte acadêmica, mas é bem legal. Porque é muito difícil, então eu acho que todo mundo tem que buscar e ter acesso à informação. E parece que os arcontes, eles privaram as pessoas da informação. E mesmo depois de todos esses anos, parece que eles têm uma agenda de privar as pessoas da informação. Você não vê esse assunto sendo falado na TV, em jornal, em podcast, em nada. O pessoal vai falar de vários assuntos, de estoicismo, de filosofia, de até Caibalion lá do hermetismo, acho que é mais divulgado aí. Mas ninguém fala, ó, existem palavras de Jesus que não estão na Bíblia, que são muito interessantes, tal, que trazem algum conceito assim. Então eu estou fazendo minha parte, façam as suas também, deem fruto, como estava nesse livro, porque precisa de mais pessoas. Eu não ligo não, gente. Se vocês pegam meu livro, revende, pegam meu livro, dá para alguém, é, distribua, seja, faça o que vocês sentirem com o Espírito Santo falar, fala com as pessoas e falem, porque a gente precisa que mais pessoas vejam para a gente achar os irmãos que estão no meio dessa multidão. Porque não é a multidão que vai conhecer isso, mas são os irmãos como vocês que têm essa espiritualidade, que tem a centelha divina dentro de si. Então, boa noite. Eu vou parar porque eu tô com fome, tô já cansado e amanhã tem mais. Tchau, gente. Obrigado, André. Obrigado, Nádio, Marco, todo mundo aí que está comigo.